Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Cultura e Saber. Programa que você sabe, leva informação, leva história, leva literatura, leva conhecimento para dentro da sua casa. Eu sou Lúcio de Mello e eu te convido a ficar comigo até o final desta edição, que eu vou conversar com a pesquisadora e escritora, doutora em Psicologia da Educação, a Lúcia Teixeira, que também é presidente da Universidade Santa Cecília, a Unisanta de Santos. E é aqui na charmosa biblioteca da Unisanta que nós estamos gravando esse programa. Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Uma honra conversar com você e aprender com você. A honra é minha, Lúcio, estar com você, com todos e todas que nos acompanham neste canal tão privilegiado, não é? Vamos aprender e conversar juntos e tenho certeza que cada um que nos escuta participa também desta conversa de uma forma toda especial. Sim, com toda certeza. E eu queria começar, aliás, quero começar a nossa conversa falando de Patrícia Galvão, de Pagu, porque você é a biógrafa oficial de Pagu, né? Você criou aqui na universidade o Centro de Estudos da Pagu, né? E eu queria que você falasse um pouco para mim como que a musa do modernismo te tocou e como que começou o seu interesse por Pagu? Quer dizer, como que começou a sua história com Pagu? Eu moro aqui em Santos também, não é? E a Pagu, Patrícia Galvão, ela morre aqui, mas ela tem uma história muito especial com a cidade, não é? Ela nasceu em 1910, faleceu em 1962, não é? Foi jornalista, escritora, militante política, incentivadora da cultura e na parte final da vida dela, inclusive a partir de 1940, ela foi uma das primeiras presas políticas do Brasil, né? Após a independência do Brasil, ela foi a primeira presa política. Antes da independência, nós tivemos outras mulheres que foram presas por motivos políticos, né? E então ela é presa aqui em Santos também, né? Em 1988 fui eleita para a Academia de Letras e poderia escolher a minha patrona. Sim. E achei, Lúcio, que havia ainda muito desconhecimento, muito preconceito, ainda em 1988, contra a figura desta mulher, não é? E pouco conhecimento. Ela, a partir do momento, ela surge no modernismo, na sua fase mais revolucionária, na antropofagia, não é? Sim. E surge como ao lado de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que era um casal super insensado da sociedade paulistana, e nessa fase ela é colocada como a musa do modernismo, algo que depois ela rechaçou, não é? Até porque não cabe só a mulher ser musa, cabe, como ela teve, um papel muito mais atuante, não é? Então ela chega com poemas, mas sempre em tons irônicos, era uma contra-acomodação que já vingava no modernismo, então nessa época, por volta de 28, 29. Sim. E a partir daí, a Pagu também faz uma opção política de esquerda, ela vai às ruas e então ela é presa no movimento político dos estivadores, da greve dos estivadores aqui em Santos. Sim. Ela foi uma das pessoas que ficou politicamente, nesta época, bastante tempo na prisão. Né? Ela abraça o comunismo. Ela abraça o comunismo, não é? E não só ela abraça, vai viver como trabalhadora, como proletária. Com base nisso, o partido também a manda, e fala que ela estava pintada demais, entre aspas, Sim. Isso é muito reconhecida, e ela dá a volta ao mundo, vai à China, vai aos Estados Unidos, Sim. vai à Rússia, também lá se decepciona, vai a Paris, que ela amava as duas cidades que ela mais amava, eram Santos e Paris, né? Lá também ela é presa e é extraditada para o Brasil. Sim. E a partir daí, depois de 1940, ela pôde exercer o seu jornalismo, né? E também, muitas vezes, com codinomes, porque usava muitos apelidos para não ser Sim. reconhecida, né?
E a partir daí também ela abraçou... Mara Lobo, né? Mara Lobo, ela Um escreve pseudônimo, um dos pseudônimos, né? Ela tem 23 pseudônimos, foi presa 23 vezes. Então, 23 é vezes. tudo muito intenso na vida da Patrícia Galvão, né? Tanto que ela morreu jovem, né? Morreu jovem, com 52 anos, morreu de câncer no pulmão, fumava muito, né? Mas ela possuía um olhar antenado, né, da renovação. Sim. Conheceu e falava muitas línguas, era uma mulher muito culta, né? Traduziu para o Brasil autores que muitos eram desconhecidos, inclusive no restante do mundo, né? Sim. Essa questão do teatro do absurdo, ela também incentivou muito o teatro amador, revelou grandes talentos a partir de Santos, né? E o romance dela, o primeiro, que é o O rom- romance proletário, é isso? Isso mesmo, é Parque Industrial. É Sim. considerado também É um um dos romance primeiros. Nós temos aqui neste livro, nos cadernos de Pagu, este é o quarto livro, porque aqui no Centro Pagu e durante a minha pesquisa, a partir de 88, fui recolhendo vários documentos que estavam aí, realmente, alguns até embaixo da terra, né? Aliás, professora, antes que a senhora comece a explicar o seu livro, eu queria só contar aqui os quatro, as suas obras todas que trabalharam, que foram pesquisas referentes a Pagu. Então, Isso. em 2023, a professora lançou Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos. Em 2010, Viva Pagu, uma fotobiografia. Em 2004, Croquis de Pagu. Em 1999, Pagu, Patrícia Galvão, livre na imaginação, no espaço e no tempo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, resumisse um De pouquinho cada de cada um. Então, esse foi o primeiro livro, né, que já traz documentos inéditos, já a partir daí a gente vai tirando algumas, inclusive, afirmações que se falava sobre a vida da Patrícia Galvão, né, Sim. recuperando esses documentos, né, inclusive esse aqui, a primeira peça, né, de teatro que ela dirigiu, Fando e Lis. Esse né? qual é? Que livro é esse? Esse foi o primeiro livro, Pagu, Livre na Imaginação, no Livre na Espaço Imaginação. e no É Tempo. uma biografia ilustrada. Ilustrada é baseada no meu discurso e na minha pesquisa. E a partir daí fui reunindo esses documentos históricos que eram desconhecidos, eram Sim. inéditos. Né? O segundo livro, que também percorreu o Brasil e teve exposições aqui e fora do Brasil, Sim. que é de 1929. Na época havia Croquis de Pagu, não é? Maravilha. São os croquis que ela fazia. O que ela fazia, ela pretendia na época entregá-los de presente a Tarsila do Amaral. Isso são baseadas nas viagens que ela fez no Brasil. Mas Talvez ela sonhasse que a Tarsila transformasse num óleo sobre tela, alguma coisa assim. Não, na verdade, ela admirava muito a Tarsila. Você vê, de 1929 a 30, ela, inclusive... Ela não tinha ciúmes do Oswald? Porque ela se casou com o Oswald, Na né? verdade, a Tarsila que acaba tendo ciúmes e acaba a amizade, né, entre ambas. E como isto ela havia desenhado e entregou a Tarsila, ficou por 75 anos em uma gaveta. Foi Também antes dela casar com o Oswald. Foi na mesma época que ela foi. O Oswald, que na verdade teve várias mulheres, né? Era sempre atraído por mulheres mais jovens. Sim. E ele, nessa época, se apaixonou pela Pagu e tiveram o primeiro filho, que é o Rudá de Andrade, não é? Que foi cineasta e também, junto comigo, nós fizemos também um vídeo baseado neste primeiro livro. Que né? ótimo. E a partir daí, então, todo esse material da Pagu, em 1929, ela então faz essa adesão política ao comunismo, né? É presa, é perseguida. Quando volta ao Brasil, ela continua. Então, no total, foram 4 anos e meio de prisão. Né? Ela é extraditada para o Brasil quando vai a Paris. E aí, quando volta, é solta com 40 quilos apenas. E ela passa, então, a ser a companheira, a esposa de um jornalista, um grande jornalista, Geraldo Ferraz. E com ele tem o segundo filho, não é? Geraldo Galvão Ferraz. O terceiro livro
é justamente essa fotobiografia. Nossa, que lindo, hein? Que reúne muitíssimos documentos também inéditos, né? Ato 1, Ato 2, Ato 3 e de toda a vida da Pagu. Claro que eu não consegui pôr todos os documentos que nós tínhamos reunido aqui, mas a partir daí fizemos esse livro. Ele deu origem a muitas peças de teatro, minisséries da televisão, exposições, teses de mestrado, de doutorado, não é? E tirou muitos dos preconceitos, esse era no nosso objetivo, porque uma mulher livre como ela, imagina como devia chocar, e ainda chocava em 2010, né? Sim. Ô, professora, e qual é a sua fonte de pesquisa? Quer dizer, onde a senhora buscou? A senhora me disse que teve uns documentos aí que estavam com os parentes da Tarsila do Amaral, né? Isso. Eu, na verdade, eu entrevistei muitas pessoas, Lúcio, muitas pessoas. Alguns, inclusive, amigos de Pagu, né? Que achavam que, como ela, não queriam mais falar sobre esse assunto, porque ela foi alvo, né, de muitos preconceitos, como falei. Então, o objetivo foi reconstituir a vida dela, né? Inclusive, ela ficou muito tempo longe do primeiro filho, porque ficou presa. Depois o filho passou a viver com o pai, que era o Oswald de Andrade. Como ele casou várias vezes, então o filho também, né, teve essa vida bastante difícil. Sim, e nesse trabalho, a senhora destacaria qual a informação ou foto sobre a vida, a biografia de Pagu, que a senhora trouxe à luz e que ninguém conhecia? O que a senhora destacaria de mais importante? Uma coisa que a senhora se surpreendeu? Várias situações, inclusive as cartas, né? Nós temos muitas cartas, porque a internet de antes eram as cartas, são belíssimas, né? Assim como nós temos, e tem uma riqueza porque trazem a letra, a emoção, trazem toda uma época. Mas né? o que te tocou e te surpreendeu mais? Bom, algum relato de uma carta? Sim, essa parte afetiva, inclusive, vamos dizer, a relação dela com o filho, com o primeiro filho, do qual ela ficou muito tempo afastada, e o filho também só foi revê-la e querer falar com ela quando tinha 17 anos, o Rudá de Andrade, não é? E essas cartas de amor que ela trocava com o filho, né? E algo querendo reconstituir essa relação. E algo muito bonito, Lúcius e nossos ouvintes e companheiros que estão e companheiras que estão nos assistindo, algo muito bonito que o Rudá pôde fazer as pazes com a mãe, lendo essas cartas, né? E também, neste momento aqui, ele me entregou aqui na Unisanto um poema que ele fez, Poema As Loucuras da Minha Mãe. Aí ele encerra assim, com amor e agora sem dor. Então, acho que este trabalho, né, que é do escritor, da escritora, do leitor, né, faz com que a história possa ser revista, né? E também, isso foi um momento muito marcante, estar com aquele filho, ela já morta, mas com certeza essas trajetórias e várias outras, né, do Brasil de hoje, do Brasil de ontem, né, de tantas mulheres, de tantos homens, a gente possibilitar este reencontro, né? E você vai me falar, mas por que tantos livros? Porque esse material, né, conforme eu falei, muitas pessoas vêm aqui ao Centro Pagu visitar ou através do site que nós temos sobre a Pagu. Mas alguns, inclusive fora do Brasil, alguns estrangeiros, né? Mas eu quis que também as pessoas nesse último livro, que é os Cadernos de Pagu, também inéditos, né? Que as pessoas pudessem tomar contato com essa emoção da própria letra, não é? Nós Aí temos estão as cartas. Aqui temos algumas cartas. Essa né? que ela escreveu para o Rudá. Essas que ela escreveu para o filho. Né? Aqui também tem algo que não tinha sido revelado antes, uma peça de teatro que são os rascunhos sobre o primeiro livro, que é esse Parque Industrial. Então, a Pagu dramaturga já se mostrava nessa época, 1930,
perseguida pela polícia, a gente vê todos os rascunhos e, enfim. A angústia dela. A angústia, ao mesmo tempo, o desenho que ela faz, tentando reconstituir a cenografia, né? Sim. Ao mesmo tempo, as contas para a mercearia e para o táxi, tudo isso. Professora, a conversa está saborosíssima. Tenho certeza que você também está gostando, mas a gente precisa fazer um intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente volta, continua aí, que a gente continua daqui a pouco, depois do intervalo, essa conversa saborosíssima com a professora Lúcia Teixeira. Volta logo. O Cultura e Saber está de volta com a pesquisadora e escritora Lúcia Teixeira. Professora, a senhora estava falando da Pagu e eu fiquei com uma pergunta no ar, que eu falei assim, antes de mudar para os seus livros infanto-juvenis, eu queria que a senhora falasse, onde é que estão os originais dessas cartas que ela escreveu para o filho? Enfim, eu fiquei curiosíssimo para tocar nesses originais. Onde é que eles estão? Nós temos mais de 3.000 documentos digitalizados que estão aqui no Centro Pagu Unisanta. Sim. E os originais que podem ser consultados, sim, com hora marcada, porque é um documento perecível, eles estão todos preservados. Estão todos aqui. Estão todos aqui. No Centro Pagu Unisanta, que fica junto à Biblioteca Central da Unisanta, Universidade de Santa Cecília em Santos. Olha, que tesouro a senhora guarda aqui. E é para todos. Para ser compartilhado. Ser compartilhado, com certeza, maravilha. né? Professora, eu queria agora então que a senhora falasse um pouco da sua aventura pelo mundo infanto-juvenil, né? Porque a senhora também, além de pesquisadora, né, da Pagu, biógrafa oficial da Pagu, a senhora também se aventurou pelo universo infanto-juvenil, porque a senhora é doutora e mestre em psicologia da educação, e eu tenho certeza que esses títulos todos, esse teu trabalho como acadêmica na área da psicologia da educação, lhe ajudou muito a se aventurar para escrever um livro infanto-juvenil, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco desse seu trabalho e dessa trilogia, né? Que a gente vai falando dos títulos ao correr da conversa. Tá bom, Lúcio. Como você falou, como educadora e psicóloga também, a minha trajetória nasce primeiro, isso que dá origem, com trabalhos na área de psicologia e na área de educação, né? Primeiro falando sobre a autoridade do professor no ensino superior, depois falando sobre o aluno do ensino superior noturno, Sim. Tese também que foi aproveitada e com sugestões para o Plano Nacional de Educação, não é? Depois com também outros livros ligados à mulher, esses que deram origem inclusive ao meu trabalho sobre a Pagu, não é? Que é Fruto Proibido, Um Olhar sobre a Mulher. E também nós temos outros livros na área de psicologia e também de educação, né? Sempre, eu acho que o escritor, mais do que mostrar um conhecimento, ele quer aprender algo, é algo que também ele quer aprender. E dentro desse aprendizado, não é, eu contava sempre histórias para o meu filho, para o Lucas, não é? E acho que esse é algo riquíssimo que a gente não pode perder, um momento riquíssimo, não só para a criança, porque desenvolve a imaginação, a criatividade, mas também para a própria família, um momento de estar junto, né? De colocar valores, de colocar... E aí nasceu o primeiro livro, não é? O Tudo é Possível, Incrível Viagem no Tempo. E inclusive, esses livros infantis são adotados também por escolas de todo o Brasil, né? Na época ele tinha 6 anos, acaba fazendo uma viagem no tempo, de uma forma, principalmente com histórias aqui ligadas à Baixada Santista, mas que são histórias que fazem parte do Brasil, não é? Então, é uma forma da criança rever esses valores, essas histórias, e ao mesmo tempo ver que o herói pode ser qualquer um, né? Justamente os heróis aqui nos meus livros são aqueles mais atrapalhados, mais simples, mas são eles, assim como na vida, nós é que podemos mudar a história, né? No nosso dia a dia, não é? E como a continuação, os leitores acabaram crescendo, não é? Uma página da história virou O Segredo da Longa Vida, que também foi o primeiro livro infantil brasileiro traduzido para o japonês, que foi entregue aqui ao imperador quando ele veio a Santos, durante
as comemorações da imigração japonesa, em 2008, né? E os personagens são o Lucas, que é o nome do meu filho, Sim. né? Que está também no primeiro livro, e a princesinha Aiko, que era a filha do imperador. E ele veio, quando ele veio ao Brasil, ele recebeu em mãos aí sobre essa amizade Brasil-Japão e do amor e da paz, não é? Sim. E que eles vieram por Santos, não é? E celebrar essa amizade com um livro assim, né? Que maravilha, né? Não, A literatura como celebração, né? A literatura como celebração e com relação às crianças, não é? E depois disso, os leitores que eram infantis cresceram, Sim. então veio o Caminho para Ver Estrelas, né? Que já ligado com histórias de adolescentes, já é um livro juvenil. Mas, na verdade, esse livro tem sido adotado, inclusive, ele fala, né? Ele foi lançado em 2019, né? Aqui nós temos até as conversas, os diálogos de WhatsApp entre os adolescentes. E tem uma playlist também, porque cada capítulo da história tem uma música uma que eles trilha. estão ouvindo e se refere àquela história. Também é uma viagem no tempo, né? Ela fala, em 2019, fala de uma pandemia, de uma epidemia, na época que começa numa cidade praiana, mas na verdade não é na cidade praiana, está em todo o mundo, né? E fala aqui, numa parte do livro, uma epidemia mortal e fora de controle que a Organização Mundial de Saúde considera uma ameaça mundial. O vírus, que se chamava no livro alienatio, que tinha a ver também com a perda de imaginação, de criatividade e a questão da saúde mental. Muitas pessoas do país e do restante do mundo foram atingidas de todas as faixas etárias. E fala numa outra parte do livro, está entre as maiores epidemias da história. Ela matou muita gente a partir de 2020. Assim como a gripe espanhola em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, e a peste negra na era medieval em 1346. Encontraram a cura para a doença. Esse livro ele é colocado como tendo previsto uma epidemia mortal, não é? Sim. E, na verdade, um dos fatores resultantes da epidemia que foi a questão da saúde mental, não é? Sim, com certeza. Que se abateu. E fala de jovens, o Lucas é um dos protagonistas, mas o livro, o escritor nunca tem o controle da história, né? Sim. Nós não temos, porque a história se faz enquanto você está escrevendo. E, na verdade, a grande protagonista acaba sendo uma menina, Ana, uma menina negra, né? Que não estava nos seus planos. Não, ela era companheira, tinham vários personagens. Sim. E ela, depois, é ela que é a responsável justamente por mudanças, né? Em várias pessoas. Então, eu acho que a beleza da literatura é isso, né? A construção que é feita também pelos leitores, porque cada leitor vê de um jeito em certos momentos, né, da sua vida. E quis contribuir também para que a questão da depressão, ele fala da depressão aqui, não é? E também dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Professora, e como é que foi para, no caso, trabalhar temas tão complexos, né, como o tempo, a imaginação e a criatividade para um público jovem e infantil? Como é que foi? Foi um desafio? Como é que a senhora... Você sabe, Lúcio, primeiro porque eu acho que a linguagem você não deve desmerecer de acordo com o público. Pelo contrário, eles te surpreendem, né? Sim. Por exemplo, esse livro, como ele faz uma viagem no tempo, essa viagem é aleatória. E os jovens e as pessoas assim... e crianças, eles têm muita facilidade para embarcar. É como um jogo em que, dependendo da sua ação, a história pode ser diferente, né? E aqui fala em universos paralelos. Dependendo do que cada um faz, você muda o mundinho ao seu redor. Então,
É muito interessante que, para mim, é sempre um aprendizado, não é? E eu sempre recebo o leitor e a leitora, seja mirim, juvenil ou adulto, né? Sempre recebo deles um feedback muito diferente, de imaginação, de criatividade, né? E nessa época em que tantos estão aí mergulhados nas telas, até acho que é algo que o nosso mundo, né, deixou isso para os jovens, né? Trocaram as páginas pelas telas. Pelas telas e também em que estamos entregando um mundo com tantos problemas ambientais, com tantos problemas de guerra, não é? É algo que a nossa geração deixou para as atuais, não é? Então, o fato deles mergulharem, você dar essa oportunidade deles mergulharem na literatura, na imaginação, e eles mesmos, a partir daí, fazerem outras histórias, eu acho isso maravilhoso, né? Acho que cada vez mais é um incentivo a isso, a literatura, e cada público tem uma resposta aí muito diferente. E como eu falei, eu recebo também de várias escolas do Brasil todo, e também de psicólogos que usam o meu livro em sessões de terapia. Que maravilha. Né? Professora, o tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu queria que a senhora falasse agora com os pais e mães e tios, enfim, irmãos mais velhos que estão nos assistindo. Que dicas a senhora daria num mundo cada vez mais dominado pelas telas, como a senhora falou, a inteligência artificial aí batendo a nossa porta, invadindo a nossa casa? Que orientação a senhora daria aos pais, aos avós, aos tios, para estimular a criança a preferir, a pegar o livro e ler? Porque assim, a estimular a leitura na infância. Que dica a senhora daria hoje para a gente conseguir competir com as telas? O que a senhora diria? É importantíssimo, desde o início, primeiro, você contar histórias para os seus filhos, né? A partir daí, deixar um momento, inclusive um momento de refeições, você deixa seu celular, faz com que isso seja uma conversa, conta as histórias da sua família, conta histórias que a criança, às vezes, se você morrer, a criança não vai ter, não vai saber, não tem essa memória, né? Essa história oral. Então, antes de mais nada, até a pessoa que é analfabeta. São pessoas, às vezes, que passam esse amor ao livro, porque elas não tiveram. E contam para a criança, contam para o jovem, mesmo depois na adolescência, se ele quiser ir por outros caminhos, mas aquilo que você transmitiu, esses valores, isso não vai ser perdido. Não é? Então, antes de mais nada, que a gente possa estimular essa leitura, né? Que a gente sabe que muitas cidades não têm nem biblioteca. Então, como é que a criança vai ler? Às vezes ela não pode adquirir livro, né? Mas você pode contar uma história Você pode para ela, contar uma estimular história, a imaginação, estimular a imaginação, estimular a criatividade e emprestar os livros, não é? Numa coisa mais bonita, né? Que tantas iniciativas que você pode fazer com que os livros são, você lembra aquele filme Fahrenheit, não é? Sim. Em que se Que os livros queimavam... eram guardados na memória. Isso, se queimavam os livros, mas os Truffaut, livros né? eram guardados na memória. Então a gente tem que, às vezes, voltar a essa época e também, quando você não tiver livros, que você possa guardá-los na memória. Aciona uma memória de um livro, né? Sem dúvida, isso não é perdido. Primeiro porque o livro é uma viagem mesmo, não é? E você não imagina como isso pode repercutir na vida de uma criança e até numa situação em que ela está em perigo ou ela pode saber que aquele protagonista ou que aquela história pode ser repetida ou que ele pode mudar a história. Isso é o mais importante, que nós podemos mudar essa história que às vezes não é muito agradável para nenhum de nós. Com certeza. Professora Lúcia Teixeira, muito obrigado pela sua participação. Foi uma aula, um aprendizado, foi uma honra entrevistá-la. Muito obrigado pela sua participação. O Cultura e Saber fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.